Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos em Tua presença e te agradecemos pela vida, por este dia que estás nos concedendo e também te agradecemos por este momento que temos para estudarmos a Tua Palavra. Uma vez mais pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos ajudando a entender e também colocar em prática tudo isso que nós aprendemos em Tua Palavra. Ó Pai, pedimos que abençoes todos os que estudam conosco a Bíblia, todos os que nos escrevem pedindo orações, e pedimos que estejas especialmente com Marlene, com Helena, com Marcos Siqueira, Maria de Fátima, com Esther Veríssimo, que pede por um rapaz, e que tu cuide desse rapaz. Ela não cita o nome, mas tu sabes quem é. Abençoes também Terezinha Brandão, Ana Maria e todos os nomes que eles citam pedindo orações, que tu, Pai, conceda as bênçãos conforme for a tua santa vontade e também conforme a fé que cada um tem em ti. Em nome de Jesus. Amém. Estivemos aqui essa semana estudando com vocês a respeito de vivermos pela fé. A fé é tudo que Deus requer de cada um de nós, que almejamos um dia estar com Ele nos céus, vivendo com Ele eternamente. Nós não podemos ver as coisas que estão diante de nós e muito mais sequer vimos as coisas que estão registradas na Bíblia, que aconteceram no passado. E é exatamente o que este verso de Hebreus 11, verso 1, vem nos dizendo, que nós vivemos pela fé, esperando o retorno do nosso Senhor Jesus, tendo a certeza de coisas que nós esperamos, que é a volta de Jesus. E também a fé, ela nos dá convicção de fatos que nós não vimos. Por exemplo, nós não vimos nada da criação do mundo, nós não vimos nada do que aconteceu com os nossos patriarcas da fé, mas está registrado na Bíblia e pela fé nós cremos. Então, isso que este verso de Hebreus 11, 1 quer dizer. Fé nas coisas que nós esperamos, que é especialmente a vinda de Jesus, e fé também de fatos que aconteceram e que nós não vimos. Tudo que está registrado na Bíblia nós precisamos aceitar pela fé. E este verso ele é claro em dizer, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. A palavra de Deus, ela fala muito a respeito de fé, e eu quero citar aqui com vocês alguns versos. Por exemplo, em Romanos capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo escreveu: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então nós fomos declarados justos, quer dizer, fomos justificados pela fé. Nós fomos perdoados, nós fomos colocados em paz com Deus, e tudo isso vem pela fé. Nós sempre falamos aqui que se nós estamos tendo algum problema na nossa vida espiritual, algum pecado, que nós gostamos de cometer esse pecado, nós precisamos confessar esse pecado e pela fé nós sentirmos que estamos perdoados e justificados pelo que Jesus fez por nós, não porque nós merecemos, mas pela vida que Jesus viveu, uma vida justa. Nós somos também santificados, como diz aqui em Atos, no capítulo 26, Atos capítulo 26 e no verso 18, para abrir os olhos deles a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus separado pela fé em mim. Vejam, então nós somos justificados pela fé, nós somos também santificados pela fé. Santificados quer dizer que nós cada dia procuramos crescer um pouco mais no degrau que nos leva a ter uma vida em coerência com aquilo que nós cremos e também uma vida de acordo com o exemplo que Jesus nos deixou. Isso é santificação, isso é uma obra diária. A justificação ela acontece no instante em que nós confessamos os pecados, somos perdoados, somos justificados. A santificação ela vai ocorrendo ao longo do período de nossa existência, a partir do momento em que nós
aceitamos o Senhor Jesus em nossa vida. E então, quando nós convidamos Jesus para vir morar em nós, para fazer morada em nós, nós nos tornamos filhos de Deus também pela fé. O apóstolo João, no seu evangelho, João capítulo 1, no verso 12, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Vejam que maravilha, não é mesmo? Tudo isso é pela fé. E ainda nós temos também em Gálatas, no capítulo 2 e no verso 20, o apóstolo Paulo escreveu: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus em nossa vida, diz aqui o apóstolo Paulo, nós estamos sendo crucificados com Cristo. Nós estamos colocando a nossa vida, os nossos desejos, a nossa tendência pecaminosa, estamos colocando pela fé na cruz do Calvário, para que também nós possamos viver uma vida pela fé em Jesus, que nos amou e que se entregou por nós. A nossa fé, ela precisa ser fortalecida por fervorosa oração e também precisa ser fortalecida através do jejum, humilhando o nosso coração diante de Deus. Nós, por nós mesmos, não conseguimos ser bons, não conseguimos fazer nada que agrada a Deus, mas quando nós nos humilhamos diante de Deus, oramos com fervor, jejuamos, buscando uma maior aproximação do nosso Pai, nós então vamos sentir que nós estamos sendo fortalecidos em nossa fé. E precisamos então nos esvaziar de nós mesmos e nos encher com o Espírito Santo, com o poder que Deus pode nos dar através do seu Santo Espírito. Que nós possamos cultivar o hábito de orar fervorosamente, clamar a Deus. E como nós estudamos já na semana passada, semana retrasada, a oração, ela não precisa ter palavras repetitivas, palavras difíceis, não. Palavras simples, mas que venham do coração e de preferência que nós falemos em particular com Deus, fechar a porta do nosso quarto. Se não for no quarto, pode ser em qualquer outro lugar da casa ou mesmo no quintal da sua casa ou dentro de um carro, não importa onde. Fale com Deus, crie esse hábito, orar fervorosamente. Fale com Deus da sua fraqueza, da sua necessidade de fé. E assim como este pai que nós estudamos esta semana, ele pediu a Jesus que o ajudasse na sua falta de fé. Assim também nós precisamos ser realistas com Deus, falar a verdade. Às vezes nós queremos nos achar fortes e o Todo-Poderoso, né, que consegue fazer as coisas que outras pessoas não conseguem na vida espiritual, mas não, nós precisamos nos humilhar e pedir a Deus que aumente a nossa fé, que nos ajude a crer no que está escrito na Bíblia e viver isso em nossa vida. E com certeza o Espírito Santo, ele estará nos enchendo e estará nos fazendo também vitoriosos. Agora, o processo da fé, ele funciona da seguinte forma. O processo da fé é o que nós estudamos aqui essa semana e lemos todos os dias, Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, esse texto que o apóstolo Paulo escreveu, ele nos oferece a definição bíblica do que é fé. Essa é a definição. Certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Definição de fé. E também nós encontramos em Gênesis, no capítulo 15 e no verso 6, aqui nós encontramos Abraão. Gênesis 15, verso 6, a palavra de Deus, ela vem aqui nos dizendo:
Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Vejam, primeiro precisamos crer nas coisas que nós estamos esperando e também ter a certeza daquilo que nós não vimos que aconteceu no passado, mas que está registrado na Bíblia. E Abraão também, ele creu em Deus e isso foi imputado por justiça, foi considerado justo. E também em Apocalipse, no capítulo 14 e no verso 12, aqui nós encontramos o povo remanescente, aqueles que estarão vivendo antes da volta de Jesus. A palavra de Deus vem dizendo que o povo de Deus deve ser perseverante. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que obedecem os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Vejam, comentamos sobre isso. A fé de Jesus, estivemos ontem comentando com vocês. E se você ainda não deletou do seu aparelho aí, ouça novamente o estudo de ontem. A fé que Jesus teve no Pai, essa fé nós precisamos ter. Não somente termos fé em Jesus, mas termos a fé que Jesus teve enquanto esteve aqui na terra. Durante os seus 33 anos, ele dependeu única e exclusivamente do seu Pai. E ele sempre dizia que o Pai deveria fazer a vontade dele e não a vontade do próprio Senhor Jesus. Então nós precisamos ter essa fé que Jesus teve e colocar a nossa vida nas mãos de Deus, pedindo que Ele faça também a vontade dEle e não a nossa vontade. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Nós estaremos novamente no domingo, juntos, continuando esta série, crescendo em um relacionamento com Deus. Mas amanhã, sábado, nós vamos ter o nosso quadro Hora Tranquila Responde. E queremos agradecer a todos vocês que têm participado conosco, que têm mandado perguntas, que têm comentado e que também têm clicado de dedinho de joinha. Agradecemos a todos vocês que compartilham também os estudos, os comentários que fazemos e as orações. E assim nós vamos pregando o Evangelho através das redes sociais. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado amanhã. E que Deus continue trabalhando conosco através do seu Santo Espírito e nos ajude a nos consagrarmos a Ele cada dia em jejum e oração para que possamos vencer as lutas e dificuldades desta vida. Que Deus nos abençoe.